todos, o meu nome é Tânia Nunes e hoje venho falar-vos sobre o envolvimento parental no estudo em casa. Para muitos pais, a casa nos tempos atuais transformou-se no seu local de trabalho e também na escola dos filhos. Muitos pais estão a desenvolver um grande esforço para manter os seus filhos ocupados e para supervisionar o estudo dos mesmos, mesmo que o tenham que fazer enquanto têm que gerir o seu teletrabalho e todas as atividades inerentes à vida doméstica. Gerir eficazmente todas estas condições pode ser, de facto, um verdadeiro desafio, mas é um desafio possível. Hoje venho falar-vos então sobre a qualidade que o envolvimento parental pode ter na eficácia do estudo dos filhos em casa. Não existem soluções universais. O que eu vou partilhar são de facto algumas estratégias que podem realmente ter um impacto positivo no envolvimento que os vossos filhos têm no estudo em casa. Mas vou começar por vocês, pais, na importância do vosso autocuidado, pois se vocês estiverem bem, garantidamente os vossos filhos também estarão bem. Comecemos então pelo reconhecimento das emoções. É perfeitamente normal sentirmos preocupados, estressados, angustiados, sobrecarregados. Expressem as vossas expectativas com os vossos amigos e com a vossa família. Se continuarem a sentir problemas de forma mais acentuada, podem ponderar procurar um profissional de saúde mental. Estabeleçam fronteiras em casa, delimitem espaços. Estabeleçam um local específico para o vosso teletrabalho e também para o estudo dos vossos filhos. Quem tem filhos mais pequenos pode ser interessante colocar um daqueles pequenos relógios de cozinha e comunicar-lhes que durante X tempo vão estar então a fazer uma tarefa do vosso trabalho e que no final desse tempo, durante depois 15 ou 20 minutos, estarão novamente com os vossos filhos a brincar ou a fazer outra atividade. Reforcem e agradeçam ao vosso filho o facto de terem respeitado esse tempo enquanto estiveram a trabalhar. Estabeleçam uma rotina. Não é realista pensar que as nossas dinâmicas atuais são iguais às dinâmicas que nós tínhamos antes do confinamento, mas é importante manter uma rotina. As rotinas ajudam-nos a lidar com o stress. Podem usar o plano semanal do vosso filho, que o vosso filho traz da escola, como uma base para depois criarem toda a rotina familiar. Mas nem todas as atividades têm que estar programadas. Permita-se à flexibilidade, à diversão e ao tempo livre que todos merecem. A relação com os ecrãs. Bom, nos tempos atuais é normal que os nossos filhos passem mais tempo junto das novas tecnologias, pelas características inerentes ao estudo em casa. Não se sinta culpado por permitir que o seu filho passe mais tempo com as tecnologias do que o que acontecia antes do confinamento. Vivemos uma situação excepcional, logo temos de nos ajustar a esta condição. Mas não abandone completamente as regras. As crianças mais novas devem, por exemplo, utilizar as tecnologias nos locais comuns da família para se poder supervisionar o que elas consultam na internet. Compartilhe responsabilidades. Se houver outra pessoa em casa, em teletrabalho, pode ser importante dividir com a mesma assistência às crianças. Por exemplo, o pai pode supervisionar o estudo da criança na parte da manhã enquanto a mãe está em teletrabalho e depois revezam-se da parte da tarde. Pode também ponderar pedir ajuda a outros familiares, por exemplo, ao avô, ao tio, ao padrinho, para poderem fazer uma videochamada com a criança enquanto está a realizar uma atividade do seu teletrabalho ou então uma atividade doméstica. E, muito importante, cuide-se. Todos precisamos de um tempo sozinhos. Dê um passeio, tome um longo banho ou simplesmente fique no carro durante algum tempo. E pratique também a autocompaixão. Não se preocupe se não conseguir se concentrar como fazia antigamente ou não se conseguir recordar tão bem como o fazia antes do confinamento. É importante ter muita calma com as crianças, mas também é fundamental ter calma consigo próprio. Vamos agora então à gestão do estudo dos nossos filhos. Primeiro, é importante lembrar-se que o pai ou o cuidador não é o professor da criança. Tem, de facto, as suas responsabilidades, mas não tem a responsabilidade de ensinar. Essa tarefa cabe ao professor.
No entanto, o pai ou a mãe ou o cuidador é determinante em atividades como, por exemplo, supervisionar o estudo da criança ao longo do dia, organizar o local do estudo, reforçar positivamente o investimento e o esforço das crianças. Quando os vossos filhos não conseguirem fazer uma tarefa, estimulem a que tente procurar, junto de outras fontes, a solução para a tarefa, a retirar as dúvidas com os colegas e a perguntar ao professor. As dúvidas existirão e já existiam quando ele estava em sala de aula. Os pais não têm que se sentir angustiados por não conseguir ensinar aquela tarefa. Existem outros recursos para a criança ou adolescente poderem executar a sua atividade. A gestão do espaço é outra questão muito pertinente e que, de facto, os cuidadores devem realmente responsabilizar-se. Organizar o local de estudo que deve ser específico, que deve ter as condições mínimas necessárias, que deve também, dentro do possível, em que deve haver dentro do possível a luz natural e, portanto, estas questões são de facto determinantes. O horário ou o plano semanal. Com certeza os vossos filhos recebem no final de cada semana um plano semanal que os docentes enviam. Se possível, coloquem esse plano semanal no local de estudo dos vossos filhos. Se puderem, imprimem. Se não puder, podem passar à mão para uma folha. Esta pista visual é determinante para que a criança se possa organizar ao longo da semana e os pais também. Pode ser pertinente, no dia anterior, preparar o dia seguinte. Esta pequena atividade pode realmente ajudar a lidar com os imprevistos, ajuda a planear as atividades do dia seguinte e, portanto, juntamente com o vosso filho, peguem no plano semanal, vejam o que é que vai acontecer no dia seguinte, o vosso filho que coloque logo os materiais que precisa, as tarefas, os manuais, para que no dia seguinte, à hora de início do dia, comece imediatamente a trabalhar. No próprio dia de aulas, é importante aqui realmente reforçar a questão da rotina. Deve haver uma hora em que a criança se levanta. A criança deve realmente arranjar-se como se fosse para a escola. Esta questão é determinante para se manter ativa e mais disponível para a aprendizagem. E, portanto, depois a partir daí, sentar-se e começar o estudo. Ao longo do dia, o pai ou a mãe ou o cuidador vão passando pelo pé da criança, vão perguntando se está a correr tudo bem, vão reforçando positivamente, vão dando pistas caso haja essa necessidade, no fundo vão supervisionando o dia de estudo. No final do dia, pode ser para aqueles casos em que os professores peçam os materiais de aprendizagem, retiram ali um bocadinho do dia para tirar as fotografias. Os mais crescidos já conseguirão fazê-lo sozinho, as crianças mais novas precisarão com certeza da ajuda do adulto e enviarão então para o professor caso haja essa necessidade. Portanto, e depois deixá-los brincar à vontade, deixá-los descansar à vontade e dar a vocês também esse merecido momento de descanso. Assim, o mais importante neste momento é realmente aceitarmos a situação e aprendermos a flexibilizar as nossas expectativas. O estudo em casa é muito diferente do estudo da escola e vai ser sempre assim. Portanto, devemos concentrar-nos no essencial. Olhar para o plano semanal, realizar apenas as tarefas que estão nesse plano semanal, promover a autonomia e a capacidade de autorregulação das crianças e manterem sempre em contacto com os professores dos vossos filhos e também com os pais de outros alunos. Que corra tudo bem!